The book is on the table. Todos nós temos algumas dificuldades bem específicas quando aprendemos línguas estrangeiras. Uma marca que nos caracteriza é o sotaque. É mais ou menos fácil descobrir de onde uma pessoa vem pelo seu sotaque. Para o brasileiro, isso não é muito diferente. Por exemplo, colocamos o i no final de muitas palavras sem ter necessidade ou presença dessa vogal. Como falamos erradamente as seguintes palavras em português: quente, empolgante, grande, pronúncias bem equivocadas, mas muito comuns no Brasil. Falamos assim também no inglês. Por exemplo, Facebook, Orkut, Poundland. Poundland é uma loja ao estilo 199 na Inglaterra. Book, hot dog. O meu curso de inglês é baseado em coisas simples, tão simples que surpreendem. Por exemplo, vamos pensar em uma frase bem conhecida. The book is on the table. A palavra book não leva i no final, não é book. The book is on the table, não. The book is on the table. Quando um estadunidense, um inglês, um australiano ou japonês, por exemplo, vem para o Brasil e conversa conosco, nós percebemos a dificuldade que eles têm em acertar as pronúncias, principalmente se for iniciante no aprendizado. Mas à medida que ficam mais e mais tempo, vão também melhorando tanto a sua compreensão como a sua pronúncia. Se diz que para falarmos bem um idioma, temos que ficar pelo menos 3 meses no país que fala aquele idioma. E por que isso? Pelo fato de justamente nesse período de 3 meses, nós conseguimos perceber as pronúncias mais comuns e as mais utilizadas pelas pessoas. Com esse aprendizado, somado ao que já estudamos em nosso país de origem, nós conseguimos nos comunicar com mais eficiência, o que não significa que já podemos ser considerados como nativos ou algo parecido com isso. Vamos falar de coisas simples? Essa página visa comentar coisas importantes relativas ao idioma inglês e sobre os países que usam esse idioma como a primeira língua. Aqui as aulas são mais suaves, digamos. Claro que para entrar no idioma propriamente dito e aprender a falar em 6 meses, conseguir se comunicar com eficiência e com fluência, que é o que eu prometo para você, é necessário fazermos as aulas presenciais ou online, pelo menos durante 6 meses, e aí você vai ver o resultado. Então vamos variar um pouco mais o uso dessa estrutura comum que vimos no começo dessa aula. The book's on the table. Seria fácil você conseguir entender essa pronúncia? Se você ouvisse uma pessoa falando assim, dessa forma, a gente está muito acostumado a ouvir falar em inglês da forma muito brasileira. É uma pronúncia muito brasileira, muito comum para nós. Então, mas quando você ouve um nativo falando, não que eu fale igual a um nativo, né? Eu preciso ter cuidado ao transmitir essa ideia para eu não transmitir uma ideia errada e tal. A minha pronúncia mais parecida possível que eu consigo da pronúncia de um inglês, tá? Então, the book's on the table. Seria muito fácil você entender que the book's on the table parece que tem alguma coisa diferente na pronúncia, né? The book is on the table. Agora, o que é table? Vamos começar então mexendo nas palavras aqui. Table, essa é uma representação de uma table. Por que eu não escrevi a tradução dessa palavra aqui embaixo? Porque simplesmente, se a gente for ficar traduzindo as coisas, você vai aprender a tradução. Não é isso que eu quero. Eu quero que você memorize e aprenda, né, e guarde na sua memória a imagem. Isso é o que a gente tem em casa, né, na cozinha, mas pode ter também na sala, pode ter em algum outro ambiente da casa que seja necessário uma mesa ou algo desse tipo aqui, né? Bom, vamos trabalhar com um pouquinho de gramática aqui, tá? Esse curso, essa fase inicial, não entra muito em gramática, mas são outras aulas que a gente vai fazer. Essa aula aqui vai ficar um pouquinho mais longa, tá? Se demorar muito tempo aí, a gente vai partir ela no meio e fazer em 2 etapas, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho na classe gramatical das palavras. The
D ou Z. O Z. Aí depende um pouquinho do momento que você está pronunciando, você vai ter umas pronúncias diferentes. The book's on the table. The book's on the table. Z. Você coloca a língua entre os dentes. E às vezes vai dar uma impressão que está falando Z. Z. Alguma coisa parecida com isso. Isso aqui é o que? É um definite article. O que é um definite article? Um artigo definido. Esse artigo definido, a gente está falando de uma coisa específica, né? Por exemplo, se a gente está falando do curso de inglês, então se eu perguntar onde está o seu livro, você não vai pensar que eu estou falando do seu livro, sei lá, da coleção Vagalume, né, por exemplo. Não, eu estou falando do seu livro de inglês. E você vai compreender com alguma clareza que estamos falando do seu livro de inglês, tá? Então o artigo definido tem essa função. Tem um artigo indefinido também, mas é uma outra história. Book. Então, ouça bem, né? Fique bem atento à pronúncia das palavras e vamos aprendendo a pronunciar mais corretamente possível para que a gente tenha aqui o mínimo de correção depois na hora que a gente for corrigir o sotaque. Book. A classe gramatical dele é noun, ou pronome. Table é um noun também, né? Um pronome também. On é uma preposição, ou preposition. Ace is a verb. Verb to be. Talvez você já tenha ouvido falar também do verb to be, né? Essa é uma frase bem simples. The book's on the table, bem conhecida. E o verb to be, muitas vezes a gente já viu na escola, em vários ambientes por aí. Essa que se escreve book, como você já percebeu ali, né? Na frase The book's on the table, está aqui escrito book. Então a gente já viu essa palavra, ela é bem comum, então é fácil da gente perceber. A gente escreve ela em português, a gente escreve notebook, aliás, notebook, a gente pensa que é um computador, né, uma espécie de computador, na verdade é um laptop. Eu já tive problema no aeroporto, porque passou pelo raio-x na minha mochila, e a mulher lá falou que tinha um computador lá dentro. Eu disse sim. Eu falei que tinha um notebook lá dentro. E ela falou, não é um notebook, é um aparelho eletrônico, né? Dá pra ver pelo raio-x, você consegue ver a placa de circuito impresso e algumas coisas lá, né? Eu olhei e falei, sim, mas é isso mesmo. É um aparelho, um computador, é um notebook. Um notebook é de papel, não é assim. Aí eu parei, fiquei lembrando, fiquei pensando ali, sabe? Falei, caramba, por que ela não está entendendo que é um notebook? Claro que é um notebook, é um aparelho eletrônico, é um computador, né? Mas aí eu lembrei, falei, nossa, não é notebook, é um laptop. É diferente. Então a gente acostumou a falar de forma errada aqui no Brasil e a gente acha que é muito chique falar notebook. Não, tá errado. Mas a gente está acostumado a ver a palavra book. E o que, olha só a imagem, a representação de um book. Mais uma vez, por que eu não coloquei aqui uma tradução da palavra book? Porque não interessa para nós ficar fazendo tradução. Você já conhece essa imagem. Olhando isso aqui, você já sabe do que se trata. Então, vamos pensar na palavra em inglês, já que é o idioma que nós estamos aprendendo, né? Então, book, é a escrita correta e essa é a pronúncia correta, tá?